Olá, amados, aqui de novo, 15 minutos com Jesus. Vamos continuar meditando na carta aos Hebreus, amém? Eu convido você para entrar em espírito. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Obrigado por podermos estar aqui, Senhor. Essa chance que o Senhor nos dá de levar a Tua palavra. Abençoa todos que nos ajudam a fazer esse programa de uma maneira toda poderosa. Abençoa cada um que nos assiste. E agora, Senhor, toma a minha vida, o meu pensar, o meu agir. Meu Deus, que não seja de mim, mas seja do Espírito Santo tudo aquilo que eu vou falar. E cada um que está ouvindo, meu Deus, possa ter o perfeito entendimento da Tua palavra para aplicação e edificação da sua própria vida. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, queridos, nós estamos falando sobre o sacrifício de Jesus. Agora, hoje, nós vamos falar sobre a sua eficácia, né? O que produz para nós o sacrifício de Jesus, frente a tantos sacrifícios que oferecem a Deus e que nós poderíamos ser chamados de sacrifícios inúteis. No começo da Bíblia, em Gênesis, a gente já vê um sacrifício que agradou a Deus, um sacrifício que não agradou a Deus. Foi o de Caim e o de Abel. Abel agradou a Deus, Caim não. Caim desagradou a Deus. Então, será que nós estamos fazendo coisas que verdadeiramente agradam a Deus? Eu quero ler com vocês alguns capítulos. Nós já estamos agora, alguns versículos do capítulo 10, nós já entramos agora no capítulo 10. A princípio, eu quero ler o versículo 5, que diz assim: pelo que, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitastes em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Então, nós vamos ver que muitos sacrifícios, até hoje a gente vê muitas pessoas oferecendo sacrifícios a Deus. Mas o próprio Jesus disse, sacrifício eu não quero, eu quero o amor. O que nós entendemos por sacrifício? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz, né, oferecer a Deus um sacrifício vivo. Deus não se agrada de sacrifício morto. Se nós voltarmos aqui, de 1 a 4, diz assim, a lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecesse de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. De outra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto nunca mais teriam consciência de pecado. Mas esse sacrifício, cada ano se faz recordação de pecado, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Meus queridos, é preciso entender que existe muito sacrifício inútil. Muitas pessoas estão aí, Deus está procurando adoradores em espírito e em verdade. Tem pessoas que se dizem adoradores, e até se você for olhar, ele acredita que está fazendo coisas do agrado de Deus, que ele está adorando a Deus em espírito, mas não está em verdade, porque aquilo é uma mentira, né? Deus não se agrada dessas coisas. Então há muita perda de tempo. A palavra de Deus é a verdade. Ela diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu posso falar isso por testemunho meu mesmo. Antes de eu entender que Jesus, só Jesus era meu Senhor e Salvador, eu procurava 1000 formas de chegar até Deus. Tudo que ofereciam para mim, eu examinava. E graças a Deus que eu examinei, porque por isso que eu vi que tudo aquilo era errado. E quando verdadeiramente eu encontrei Jesus, eu falei, agora sim, essa é a verdade.
A Bíblia é a verdade e por isso hoje eu não aceito nada que não esteja na Bíblia. Tudo que vão falar para mim, eu falo, mas onde está escrito isso? Eu quero saber onde que está escrito. E nesse momento eu me libertei totalmente. Eu me libertei de tantas coisas absurdas que eu aprendi a fazer. Por quê? Tradição, né? Então me ensinaram, é para fazer isso, é para fazer aquilo, é para fazer aquilo. E eu cheguei à conclusão que tudo isso é abominável aos olhos de Deus. E agora eu louvo a Deus por isso, porque Deus me deu entendimento. E eu quero que nesse dia Deus esteja dando entendimento a você também. O que é que Deus quer de nós? Como que nós podemos nos reconciliar com Ele? Como que nós podemos nos libertar dos nossos pecados, das tentações e viver uma vida de santidade? Então, aqui no versículo, nós lemos o versículo 5, eu vou ler agora do 8. O 8 diz assim: depois de dizer como acima, sacrifícios, oferta e holocausto, oblações pelo pecado, não quiseste, nem neles se deleitastes, os quais se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a sua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Maravilha! Nessa vontade é que nós temos sido santificados, pela oferta de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, eu vejo que muitas religiões servem a algum Deus que pede muito para as pessoas. Pede muito, pede coisa, pede dinheiro. Jesus, ele não pede, ele deu. Ele deu seu corpo, ele deu sua vida por nós. Ele só quer viver em nós. Ele só quer nos ensinar a verdade. Ele só quer nos mostrar o caminho para chegar até o Pai. É só isso que ele quer. Tão simples, não é verdade? Mas a gente procura às vezes complicar muito. A gente torna muito difícil. Eu sempre digo que a religião pode levar a pessoa, ao invés da salvação, à perdição. Quando ela se baseia num conjunto de rituais, de crenças, de heresias, de fábulas, que nada disso é verdade. Essas pessoas são enganadoras, ainda eles dizem assim, não leia a Bíblia que você vai ficar confundido. Mentira! Aquele que não lê a Bíblia é que fica confundido. Porque aquele que conhece a própria palavra diz, jamais ficará confundido. Porque nós estamos alicerçados aqui na pedra, nós estamos firmados em Jesus. Então não tem como a gente ser confundido. Versículo 12 até o 18 diz assim: mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha, veja bem, nós temos um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu já comentei em outros programas, Deus Pai está sentado no trono, Deus Filho à destra de Deus. E o Espírito Santo, no momento, está aqui, no meio de nós. Por quê? Assim que Deus se faz onipresente, onisciente, onipotente. Então, hoje nós temos como chegar a Deus com muita facilidade. Muito simples chegar a Deus. Sem nenhuma preocupação de grandes rituais. Entra no seu quarto, ajoelha ali do lado da sua cama e clama o nome do Senhor. Ele diz, clama a mim e eu te ouvirei. Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Jesus está muito próximo de nós. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei contigo. Porque o inimigo de nossas almas é intrometido. Ele entra sem bater. Mas eis que Jesus não. Jesus disse, invoca-me. Se você chamar pelo nome dele, ele se faz presente imediatamente. Que coisa maravilhosa esse nosso Deus. Que Deus maravilhoso.
No versículo 13 diz assim: daí por diante, espera que os teus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Sabe? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe. Nós não temos, nenhum inimigo pode se levantar contra nós. Porque nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós, assim como todo bom pai cuida do seu filho, protege o seu filho, ajuda o seu filho, dá livramentos ao seu filho. É esse o comportamento de Deus para conosco que estamos com Ele. Ele está sempre nos vigiando e nos guardando. Ele diz aqui no versículo 14: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Pecado, o que é pecado, gente? Quem não tem o Espírito Santo nunca vai saber o que é pecado. Ele nunca vai saber, porque quem nos convence do pecado é só o Espírito Santo de Deus. Por isso que quando as pessoas se convertem, elas dizem assim, ela é batizada, ela recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e ela diz assim: eu roubava, não roubo mais, eu matava, não mato mais, eu tirava proveito dos outros, já não tiro mais, eu mentia, não minto mais, eu fazia calúnia, não faço mais, e assim por diante. As obras da carne são muitas, e quem não tem o Espírito Santo as pratica constantemente. Mas na hora que ele é batizado com o Espírito Santo, na hora que ele recebe o Espírito Santo na sua vida, as coisas mudam completamente. Porque é Jesus quem vai nos santificar. O que é santificar? O que é santo? Santo é separado. Separado do pecado. Separado das coisas mundanas. Então, o que nós temos que estar fazendo todo dia? Buscando santidade. Mas por nós mesmos isso seria impossível. Porque a carne é fraca. A tentação usa dos nossos órgãos do sentido. Então, se não for por Jesus, ninguém vai ser salvo mesmo. Mas o Espírito Santo que está conosco, quando nós estamos na presença de Deus, é lógico, porque se nós saímos da presença de Deus, o Espírito Santo também se afasta da gente. Aí nós ficamos vulneráveis ao ataque do diabo. Mas o Espírito Santo é que nos ajuda a nos santificar todos os dias. Então, de repente, eu falava palavrão, mas hoje e eu achava engraçado, e todo mundo ria. Aí, de repente, eu falo assim, que coisa horrível. Isso soou muito mal no meu ouvido. Isso me fez muito mal. E, de repente, quando alguém fala perto de mim, a imagem daquela pessoa cai diante de mim. Eu falo, misericórdia, Senhor, tenha compaixão dessa pessoa. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando em mim. E você vai sentir isso. Se você ainda não sentiu, você vai sentir isso. Você vai começar a ver como o Espírito Santo começa a mostrar para você toda a verdade, tudo que é certo, tudo que é errado. O Espírito Santo vai mostrando. Então ele diz assim, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. O Espírito Santo também testifica, primeiro diz, essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seu entendimento. E então acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oferta pelo pecado. Nós homens dizemos que perdoamos o outro, mas não esquecemos do pecado. Não esquecemos do que ele fez. Sempre a gente está relembrando, mas você fez isso um dia, você fez um... eu te perdoei, mas você fez isso. Olha, Deus fala assim, eu não me lembro mais dos seus pecados. Claro que ele lembra, porque ele não esquece nada. Mas ele diz que joga no mar do esquecimento, porque realmente ele passou a régua, ele limpou. Ele tirou de nós toda a transgressão. Quando de todo o coração nós nos arrependemos daquilo que fizemos e com uma proposta de não fazer mais. Deus nos purifica
pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos purifica. Que maravilha, Ele diz, eu colocarei a lei nos vossos corações, eu vou tirá-las do papel, porque no papel não adianta nada. Não adianta você estar com o estatuto na mão, não adianta você estar com as normas na mão, as leis, as regras, se você não tem entendimento do porquê aquilo foi feito. Você vai transgredir a lei todas as vezes que você vê que não está sujeito a uma punição. Já falei isso. Você passa o sinal vermelho se não tiver guarda para te multar. Mas a hora em que não precisa ter guarda nenhum, mas você sabe o motivo que tem o sinal vermelho, e você para, porque você tem consciência disso. É assim quando nós estamos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que só faz o guarda porque tem medo do guarda multá-lo, ele ainda está na lei, né? Então que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Espírito Santo possa visitá-lo, que o Senhor possa estar tocando seu coração, que o Senhor possa estar dando todo o entendimento, porque nós não precisamos de nada escrito no papel, porque Deus já colocou no nosso coração. Então nós sabemos qual é a boa, agradável vontade de Deus na nossa vida, amém? E eu aguardo você então no nosso próximo programa, que vamos continuar ainda na Carta aos Hebreus, amém? Deus o abençoe.